Tá, eu vou gravar, depois vocês assistem, tá? Certinho? Ok. Tá bom, então. Então fiquem aí. Vamos retornar nossa aula de novo. Segundo ponto, para que haja prudência. Então, quando nós meditamos, o segundo ponto é para que haja prudência. Está escrito lá em Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só, para que haja prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Terceiro ponto, porque elas testificam do Senhor. João 5,39. Examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Só um minutinho, tá? Tô toda errada aqui no computador do pastor. O segundo ponto, para que haja prudência, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda pessoa que teme ao Senhor, ela é uma pessoa sábia e obediente e fiel a Deus. Então, por isso que nós precisamos meditar cada dia na palavra de Deus. O terceiro ponto é porque elas testificam do Senhor. As Escrituras, elas revelam que a vontade divina do Senhor é o nosso benefício. Todos nós devemos ter um desejo ardente de estudar as Escrituras, de examinar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, ser diligente e diariamente conhecer a vontade do Senhor. Para alguns será necessário desenvolver a disciplina a fim de estudar as Escrituras diariamente. Então, nós precisamos meditar cada dia, porque a palavra do Senhor, elas testificam a cada dia as nossas vidas. Quarto ponto, porque nelas estão a palavra de vida eterna. Olha que coisa grandiosa, porque nelas estão a palavra de vida eterna. Então, só na palavra de Deus, ela mostra que tem a vida eterna. O quinto ponto, para praticar a palavra de Deus. Olha só que coisa grandiosa quando nós meditamos na palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós temos que praticar a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus ela é uma fonte de verdade, onde nós poderemos encontrar as respostas das nossas perguntas sobre Deus. Lê-la diariamente é muito bom para cada um de nós, porque ela flui a cada dia nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos meditar cada dia na palavra de Deus. Nós precisamos meditar, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Precisamos praticar cada dia a palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos o quê? Praticando a cada dia a palavra de Deus. Nós estamos encontrando as respostas certas. O sexto ponto, porque é a boca de Deus na terra. Deus, na sua soberania, ou na sua soberana vontade, tem muitas formas de falar com o homem, e uma delas é através da sua palavra revelada, a Bíblia. Sexto ponto é porque é a boca de Deus na terra. Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque ela é a boca de Deus na terra. E a cada dia nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. A cada dia nós precisamos meditar nela diariamente, como o salmista Davi, ele disse lá no seu salmo.
que nós precisamos meditar a cada dia, meditar constante todos os dias. Por isso que precisamos meditar a cada dia na palavra de Deus, meditar. Nós temos que ser um praticante para meditar todos os dias a palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro aberto. Ou a Bíblia fechada ela é um livro, mas aberto ela é a boca de Deus. Nós precisamos entender que a Bíblia fechada ela é um livro, mas aberta ela é a boca de Deus. Sétimo ponto, porque ela é como um espelho. Lá dizem Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Olha só, porque a palavra de Deus ela é como um espelho. No espelho você pode ver a si mesmo? Sim, do mesmo modo quando meditamos na palavra de Deus, nela podemos enxergar onde temos falha. Olha só que coisa grandiosa quando nós lemos a palavra de Deus, ela é o que? Ela é um espelho. Porque quando nós lemos, nós meditamos, nós se vemos. O espelho da alma, ela é a Bíblia. A palavra de Deus, ela nos torna as nossas manchas, elas mostram as nossas manchas visíveis e assim nós podemos removê-la com a ajuda de quê? Do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus ela é como um espelho. Quem de nós dá uma olhada no espelho antes de sair em casa? Todos nós. E se o espelho mostra que há algo errado, o que acontece no nosso corpo, em nosso rosto, em nossa roupa? Logo saímos e corremos para tentar corrigir, não é mesmo? Então, quando você olha no espelho, dá uma olhada e vê se tem algo errado, você olha, se tem alguma coisa no seu rosto, se tem alguma mancha, ou se tem alguma mancha na sua roupa. Se tiver, você vai e corrige, não é mesmo? Quem de nós sairia de casa sabendo que é um erro? Sair dessa forma? Não. Da mesma forma acontece quando nós lemos a palavra de Deus. Porque ela é um espelho e nós sabemos que o espelho é a palavra de Deus. O espelho é a Bíblia. Como nós acabamos de ler, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois olha para si mesmo e sai logo e esquece da sua aparência. Então, nós precisamos meditar cada dia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é como um espelho. Outro ponto, porque a palavra de Deus, ela é um alimento espiritual. Olha só, lá diz em Mateus 4:4, ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, porque a palavra de Deus ela é um alimento espiritual. A palavra de Deus ela é um nutriente, ela nos nutre a cada dia. Ela é um alimento que a cada dia, quando nós nos alimentamos, nós estamos o quê? Alimentando o nosso ser espiritual. A palavra de Deus ela é uma nutrição para as nossas vidas. Ela nos satisfaz, quer dizer, espiritualmente, e não há nenhum outro alimento capaz de nutrir o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós para aumentar a nossa fome da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela é a nutrição para as nossas vidas. Ela nos satisfaz. Ela é o alimento principal para as nossas vidas. E esse alimento que ele nos dá condição de servirmos o reino de Deus. Então, nós precisamos a cada dia nos alimentar da palavra de Deus. O alimento não é somente para a nossa alegria, mas para o serviço aos irmãos e servir ao próximo. Olha só que coisa grandiosa! A palavra de Deus é um alimento espiritual. Por isso que lá em Mateus 4:4, que nós acabamos de ler, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que aconteceu, gente? Aqui? Só um minutinho, gente.
Só um minutinho, gente. Não há sobrevivência espiritual sem leitura da palavra de Deus. Todos estão me ouvindo? Nono, porque ela é o nosso guia. Olha só, para que meditar na palavra de Deus? Porque ela é o nosso guia. Lá em Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é o nosso guia. Ela nos dá direção. Quando nós estamos aflitos, necessitados de alguma coisa, nós precisamos da resposta de Deus, o quê? Nós temos que ler a palavra de Deus, porque ela é o nosso guia, ela é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia ela é comparada a uma lâmpada. A lâmpada, ela ilumina, ela nos mostra o caminho. Ela nos livra de cair em valas, em buracos, em ciladas, em abismo, porque ela é o quê? Ela nos ilumina, ela nos guia. Tem algum áudio ligado aí, gente? A lâmpada faz com que os olhos vejam o que está ao nosso redor, pois ela é portadora da luz. Então, a Bíblia é essa lâmpada que nos guia, que nos mostra para onde nós podemos ir. Ela nos livra. A Bíblia é essa lâmpada que nos mostra para o caminho para o qual nós devemos ir, para o qual nós devemos andar. Então, o que a palavra de Deus diz? Lâmpada para os nossos pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 10º ponto, porque devemos amá-la e guardá-la. Precisamos meditar, porque nós devemos amá-la e guardá-la. João 14, 23 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, precisamos o quê? Meditar na palavra de Deus. Em Salmos, eu não lembro qual o versículo, o capítulo que diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, precisamos o quê? Guardá-la, amá-la cada dia. O nosso amor por Jesus está relacionado à vontade de guardar os meus mandamentos. Se o amamos também, guardaremos a palavra de seu Pai. Olha que coisa grandiosa. Então, nós temos que amá-la e temos que a cada dia praticar a palavra de Deus, meditar nela continuamente. Você precisa meditar cada dia na palavra de Deus. O que é meditar? É repetir a cada dia. É resmungar todos os dias, é pensar, meditar na palavra de Deus todos os dias. O que a palavra de Deus diz? Feliz é o homem, é a mulher que medita na palavra de Deus. Feliz é o homem, feliz é a mulher que pratica a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus continuamente. Ele ou ela, como o salmista Davi diz, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Por isso que nós precisamos meditar todos os dias na palavra de Deus. Agora nós vamos aprender como se preparar para a meditação bíblica. Vocês estão entendendo? Deixa eu sair daqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão me ouvindo? Então, vamos fazer o feedback aqui para saber se vocês estão entendendo mesmo. Vou parar um pouco. Mais ou menos. O que você não está entendendo, irmão Alexandre? Desde o começo eu não entendi nada. Eu não sei se é minha internet, pastor, mas tem horas que quando ela fala, porque... ela corta. Ah, tá, entendi. Aí fica tipo dando microfonia. Entendi.
Irmã Isonete, o que você está entendendo sobre meditação bíblica? Irmã Isonete, irmão Pedro. Pastora, é que nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Para quê? Para quê? Não sei. O que mais? Para quê? Tá dando microfonia porque os dois celulares estão perto um do outro, entendeu? Irmã Jamile, fale aí o que você está entendendo sobre meditação bíblica. Bom, eu entendi que nós temos que tirar, né, esse tempo que nós temos, às vezes, eu não digo no geral, mas eu, no caso, eu não trabalho, né? Eu fico boa parte do tempo em casa, então eu tenho muito tempo para fazer isso. E às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente não sente vontade de pegar a Bíblia, né? E eu estava percebendo isso em mim. E aí hoje eu peguei a Bíblia e li bastante, né? Mas Glória a eu Deus. entendi que não basta a gente só pegar e ler, a gente tem que entender, né? A gente tem que meditar, a gente tem que tirar algum conhecimento dali de qualquer versículo ali, né? Tudo que a gente lê, a gente tem que tirar uma lição, algo, né? Porque a palavra de Deus é assim, né? A gente tem que ler para a gente ter conhecimento da palavra dele, para que a gente venha praticar aquilo que ele diz que nós temos que praticar, né? Sim, Então, eu verdade. entendi isso e com certeza eu vou permanecer com muita força de vontade para que eu possa conhecer mais, cada vez mais. É isso. Amém, glória a Deus. Todo cristão novo convertido, quando entra na igreja, ele tem que aprender a meditar na palavra de Deus. Como nós acabamos de aprender, né, que ela nos guia, ela nos fortalece, ela nos edifica, né? Então, nós precisamos a cada dia meditar e examinar e praticar a cada dia, né, a meditação bíblica. Se todos os dias você meditar, às vezes a gente medita em outras coisas, como eu falei, existem vários tipos de meditações, a meditação negativa. Que meditação negativa é essa? Às vezes você está pensando em algo e você fica matutando aquilo. Ai, meu Deus, será que isso vai dar certo? Aí você fica pensando negativo. Então, isso é um tipo de meditação também, porque você está E meditando hoje naquilo. pastora, Hum, hoje eu estava fazendo meu devocional e eu li uma coisa que realmente faz muito sentido, que muitas vezes a gente perde muito tempo com coisas tão fúteis. Tipo, às vezes exatamente. a gente assiste uma série, um exemplo, né, que nós jovens assistimos bastante, e aí a gente assiste uma série e aí a gente conversa com alguém sobre, e aí flui tão natural e a gente sempre está ali conversando. E a mesma coisa é quando a gente assiste um programa de TV ou qualquer outra coisa assim, mas quando se trata da palavra de Deus, na maioria das vezes a gente não quer comentar sobre com alguém, né? Falar, Verdade. ou às vezes até mesmo a gente tenta tirar uma conclusão daquilo, a gente não quer, mas quando se trata das coisas do mundo, a gente sempre está disponível, por natural, mas quando é para Deus a gente acaba se distanciando, não digo no geral, né, mas muitas vezes acontece. Verdade, verdade. Por isso que lá no início, como eu falei, né, que às vezes nós perdemos o tempo meditando em outras coisas, vendo, às vezes você fica no Facebook, fica no Instagram, passa às vezes de horas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, conversando com amigos, e aquele tempo você perdeu, em vez de estar meditando na palavra de Deus, né? Pega um versículo o Provérbios é muito bom, Eclesiastes também é muito bom para meditar. Pela manhã é muito bom ler Efésios 6 e 10 para você se livrar contra as ciladas do diabo. Então tem muitas coisas para você meditar um Pai Nosso. Meditar faz parte do seu TSD, do seu tempo sozinho com Deus, é você praticar o TSD, você, a Pastora, partir de hoje, colocar em prática. Tire pelo menos uma hora para você praticar o seu TSD. Pode falar, irmã Jamile. eu tinha um vício, pode parecer até engraçado, mas eu
eu passava muito tempo no TikTok e às vezes eu entrava para assistir. E quem tem, sabe, que a gente assiste um vídeo, e aí quando a gente vai ver, a gente já está assistindo 2, 3 horas. E levava muito do meu tempo, eu tive que desinstalar, porque o tempo que eu podia estar lendo a Bíblia ou assistindo algum filme que fosse bíblico, algo que me desse algum ensinamento com relação a isso, eu não tinha tempo, porque quando eu via já estava tarde, já tinha perdido boa parte da minha hora, boa parte do meu dia até, vendo vídeo, coisas totalmente fúteis e desnecessárias, e que na maioria das vezes só me botava para baixo, né? Só me afastava de Deus. Então foi algo que eu tive que fazer por mim, e eu tô sempre renunciando a essas coisas, sabe? Porque é importante a gente renunciar, porque senão a gente vai se afastando cada vez mais. Quando a gente vê, a gente já tá bem longe, né? Verdade. Às vezes, tem muitas pessoas que elas meditam pela manhã, até mesmo pessoas que são evangélicas, elas leem os jornais, a primeira coisa, o que elas vão ver? O horóscopo. Elas vão meditar no horóscopo. Elas procuram outras fontes, em vez de procurar uma fonte de inspiração. E que fonte é essa? A Bíblia, a palavra de Deus que nós temos que meditar. Então, nós precisamos, a cada dia, meditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela nos inspira a cada dia, ela nos nutre, ela nos orienta, e que a cada dia nós venhamos colocar isso em prática. Vocês que estão no curso dos primeiros passos, a partir de hoje, venha reservar um tempinho para você fazer a sua meditação bíblica, e você vai ver como a sua vida vai mudar por completo ao acordar pela manhã, porque muitas pessoas que não têm esse costume, ao acordar, a primeira coisa que pega é o quê? É o seu celular para ver as notícias ou ver alguma coisa. Por isso que, às vezes, muitas pessoas, quando elas começam o seu dia, elas já começam vendo informações negativas, informações que não tem nada a ver, em vez de pegar a sua Bíblia e começar a meditar na palavra de Deus. Então, isso, a partir de hoje, aqueles que não têm esse costume de acordar pela manhã, fazer o seu TSD, orar, que a partir de hoje você venha colocar isso em prática. Primeiro, agradecer a Deus, fazer a oração e depois meditar na palavra de Deus. Como o salmista Davi diz que nós temos que meditar de dia e de noite. Lá em Josué diz, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita só no sábado? Não. Só na segunda? Não. Medita de dia e de noite. Todos os dias, constantemente, frequentemente. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Amém? Tá ouvindo, irmão Alexandre? Tá entendendo? Agora eu tô. Voltou normal a sua internet? Eu reiniciei meu celular aqui. Ah, glória a Deus. Já estava preocupada. Irmão Pedro, fale aí o que o senhor aprendeu sobre meditação bíblica. Estamos dando uma paradinha aqui para continuar. Amém, pastora. Meditar na palavra, pastora, ler a palavra, né, e meditar, como está dizendo aqui, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, meditar de dia e de noite, né, pastora? Sim. São coisas assim que de manhã eu costumo tirar um versículo para meditar, principalmente em Salmo, né? Quando não em Provérbios, eu vou lá e tiro um versículo para me meditar. E como a palavra está nos ensinando aqui, né? Meditar de dia e de noite, né, pastora? E confiar no Senhor. Amém. Precisamos meditar cada dia na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Lá em Mateus 4, versículo 4, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós precisamos meditar. Por isso que hoje nós estamos aprendendo que nós precisamos meditar cada dia na palavra de Deus. Irmã Andresa, o que você aprendeu? Pastora, eu entendi que a Bíblia é um guia na nossa vida. E a meditação, ela serve muito para a gente se autoexaminar. O que a gente está acertando, o que a gente está errando. É um espelho, porque muita né? da gente tem a Bíblia e coloca
numa estante, deixa lá. Só que não, quando eu abro, eu medito e entendo, porque muitas das vezes fala comigo até o momento que eu estou passando. Amém. Glória a Deus. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, como eu falei, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas aberta é a boca de Deus. E quando nós nos dedicamos mesmo ali, nós mergulhamos na palavra de Deus e Deus vai ali falando conosco, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos moldando e a gente vai mesmo... a palavra de Deus ela vai nos corrigindo. E quando nós queremos ser curados, ser libertos, a gente aceita. Mas tem muitas pessoas não, que às vezes elas lêem a palavra, isso aqui não é para mim não. Então nós precisamos meditar na palavra, saber meditar na palavra de Deus. Tem uma história meio engraçada de um homem que ele não sabia meditar na palavra de Deus, é até engraçado, que ele só abriu a Bíblia e viu lá. Ele leu lá, e Judas se enforcou. Aí ele fechou a Bíblia de novo. Aí ele abriu e lá estava escrito, e por que tu não fazes o mesmo? Entendeu? Então aí o homem foi e ficou pensando, será que eu tenho que me enforcar? Entendeu? Então nós precisamos saber meditar na palavra de Deus. E ela está mudando a gente aos poucos, pastora, não é nem assim do dia para a noite. Alexandre gostou, irmão Alexandre. Irmã Alícia, o que você aprendeu sobre meditação bíblica para a gente continuar aqui o nosso estudo? Aprendi que devemos fazer meditação para prosperar na vida, que haja prudência e praticar o que lemos na Bíblia. Amém. Irmão Fernando, eu não esqueci de você, não. Vamos lá, irmão Fernando. Irmão Fernando. Pastor, irmão Fernando está impossibilitado no momento. Hã? O irmão Fernando está impossibilitado no momento. Ele não está falando? Mas ele está ouvindo, né? Tá. Tá bom então. Então tá. Então vamos lá continuar na nosso estudo aqui, nosso curso. Deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo para a gente terminar aqui. Prepare-se para a meditação bíblica. Agora, a meditação bíblica não deve ser realizada de qualquer jeito. Então, você precisa ter o quê? Ter um momento, procurar um momento. Como eu falei no início, Deus ele nos dá 24 horas e nós precisamos... Você sabia que nós temos que dizimar 2 horas e 40 minutos do nosso tempo para Deus? Como a irmã Jamile falou, às vezes você vê séries 2 horas, 3 horas, aí você dizimou o tempo o quê? Por inimigo de nossas almas. Porque aquilo foi coisas fúteis que você assistiu e não te edificou espiritualmente. O que edificou o que? A tua carne, a tua matéria física edificou. Então, nós precisamos o quê? Pelo menos tirar 1 hora para meditar na palavra de Deus. Se você não tem costume, coloque 20 minutos, depois vai aumentando outro dia, 25, 30 minutos, aí você vai aumentando 40, 45, depois você está meditando 2 horas, 3 horas. Então, por isso que diz aqui, a meditação bíblica não deve ser realizada de qualquer jeito, pois as coisas pertinentes ao reino de Deus devem ser realizadas com decência e ordem. Então, precisamos fazer a meditação bíblica. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com decência e ordem. Primeiro ponto para você fazer a meditação bíblica. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro ponto. Ore a Deus pedindo um coração limpo
para ser verdadeiro e para ser santificado e manter uma comunhão verdadeira com Ele. Olha só, o primeiro ponto, você tem que orar pedindo a Deus um coração limpo. Primeiro, antes de meditar, você tem que primeiro orar, pedindo para Deus um coração limpo, para ser santificado e manter uma comunhão verdadeira com Ele. O salmista Davi fala claramente aqui, em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, nós precisamos pedir para que Deus venha aqui nos purificar, nos limpar, para renovar a nossa mente, para que quando nós venhamos meditar, a nossa mente está limpa para receber a nossa meditação. Então, nós precisamos o quê? Ter um coração limpo primeiro para meditar na palavra de Deus. Segundo ponto, dependa da orientação do Espírito Santo. Por isso que vocês novos convertidos, que ainda estão novos na igreja, vocês precisam ter o Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo ele vai te incomodar para te ler a palavra de Deus, para te edificar. Por isso que diz aqui, dependa da orientação do Espírito Santo. João 14, 26, diz aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará de tudo quanto vos tenho dito. Então, primeiro ore a Deus pedindo um coração limpo para ser santificado e manter uma comunhão verdadeira com Ele. Segundo, dependa da orientação do Espírito Santo. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar, ele vai te moldar a cada dia. Olha só essa parte aqui, cale a sua vontade. Então, você precisa o quê? Cale a sua vontade. Lá em Mateus 6:10, alguém abre a Bíblia aí em Mateus 6:10 e lê aí, Mateus 6:10. Espada para o ar. Amém. Não é, Maria? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, glória a Deus. Então, olha só, cale a sua vontade. Nós temos o quê? Que calar a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós precisamos o quê? Renunciar às nossas vontades. Às vezes a gente não está com vontade, né, de ler a Bíblia, porque nós temos a nossa natureza carnal e a nossa natureza divina. Então, quando nós não estivermos com vontade, nós precisamos renunciar à nossa vontade e fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, você precisa colocar esse versículo na tua mente. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, para que você possa fazer a vontade de Deus e renunciar à tua vontade. Então, para você fazer uma meditação bíblica, às vezes você está, como a irmã Jamile falou, às vezes tem tempo que você está assim, cabisbaixa, mas você precisa renunciar. É questão de renúncia para fazer uma meditação bíblica. Então, cale a sua vontade e faça a vontade de Deus. O quarto ponto. Só um momentinho. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Cale a voz de Satanás. Marcos 1, 23 e 25. Alguém lê aí essa parte aí? Marcos 1, 23 e 25.
Espada para o ar, olha, vocês já fizeram o curso, o assunto de Entendendo a Bíblia, hein? Alguém encontrou? Leia aí. Não tardou que aparecereis, mas se no Espírito mundo, o qual abrandou o que temos nós em antigo Jesus, Nazareno. Tem um problema. Cadê? Tá aqui o 23, aí tu leu o 24? Não. 25 agora. Mas Jesus respondeu e dizendo: cala-te, sai deste homem. Então, nós precisamos o que também? Calar a voz de Satanás, amém? Repreender. Às vezes vem pensamentos negativos, nós precisamos o que? Calar a voz de Satanás. Então, nós precisamos nos preparar para meditar na palavra de Deus. Quinto, peça a Deus para que Ele abra o seu entendimento. Salmo 119, versículo 18 diz: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então, nós precisamos o quê? Pedir para que Deus venha abrir o nosso entendimento. Em Lucas 24 e 45 diz: então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, você tem que orar, pedir para que Deus venha abrir o teu entendimento, para que você possa fazer uma meditação bíblica. Passos para a meditação bíblica. Tem um áudio ligado aí, desliga aí. Passos para a meditação bíblica. Ao meditar no texto bíblico, tem um áudio ligado. Passos para a meditação bíblica. Ao meditar no texto bíblico, devem vir à mente as perguntas como esta: o Espírito de Deus está aplicando este versículo à minha condição no momento? Então, você precisa meditar e fazer uma análise. O Espírito de Deus está aplicando este versículo à minha condição no momento? Segundo, há aqui uma promessa para eu buscar? Então, tudo isso você tem que meditar, fazer pergunta para você mesma. Esse texto revela um pecado específico que devo empenhar-me para evitar. Então, o Espírito de Deus ele vai te direcionando, ele vai te mostrando, ele vai vendo se você tem erro, se você tem falha. Então, você vai fazendo perguntas para você mesma. E o Espírito Santo ele vai te moldando, ele vai te capacitando para que você venha fazer essa meditação bíblica. Quarto, Deus está te dando uma ordem para eu obedecer? Quinto, meu espírito está em harmonia com o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Então, isso você vai analisando, você vai pedindo direção de Deus. Então, esses aqui são os passos que você precisa buscar, você precisa pedir de Deus. Quando você for fazer a sua meditação bíblica, você pode aplicar isso daqui, ó, esses pontos aqui que nós estamos aprendendo, na tua meditação bíblica. Esses pontos aqui, eles são essenciais para você fazer a sua meditação bíblica. Sexto, este texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação do mundo, ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber a iluminação do Espírito Santo. Então, você vai fazendo essas perguntas e Deus ele vai te capacitando, Deus ele vai te mostrando. E mais, você deve memorizar textos-chave. Então, quando você for fazer a meditação bíblica, você deve memorizar a palavra de Deus, aqueles textos que você acha interessante, que você quer aplicar na tua vida, você precisa memorizar quando você estiver fazendo a tua meditação bíblica. Outro ponto, extrair do texto a promessa de Deus para si.
Todas as vezes quando você vai meditar a palavra de Deus, Deus ele te mostra promessas preciosas para a tua vida. E você precisa o quê? Praticar aquilo quando você for meditar. Extrair do texto a promessa de Deus para si, usando os pronomes sempre na primeira pessoa do singular, eu, para auxiliar na tomada de posse do que Deus estiver prometendo. Então, todas as vezes quando você for meditar na palavra de Deus, você precisa usar esse pronome singular, eu. Por exemplo, quando você for ler o salmo, algum salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você pode meditar e falar assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei. Então, essa é uma forma de você meditar. A palavra de Deus lá, ela diz: aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E quando você for meditar para si mesmo, você vai falar diferente. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu vou descansar. Então, esse é um tipo de meditação bíblica para que você possa meditar na palavra de Deus. Extrair a condição para o cumprimento da promessa. Veja qual a aplicação prática da promessa para a sua própria vida. Então, você precisa analisar qual a promessa Deus ele tem para a tua vida, mas Deus ele tem todas as promessas para a sua vida. Deus ele tem mais de 1000 promessas para você na palavra de Deus. Agradeça e no final o que você vai fazer? Agradeça, louve, adore a Deus e glorifique o seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Então, esses aqui são os pontos principais para quando você for meditar, fazer uma meditação bíblica. Agora vamos ver hábitos a serem cultivados na meditação bíblica. Olha só, isso aqui é muito importante quando você for fazer a meditação bíblica. Você tem que ter o quê? Um caderninho, né? Um caderninho. Nas livrarias evangélicas, tem muitos cadernos sobre meditações bíblicas. É muito bom. Eu tenho um pão diário que eu comprei, que é anual, e lá eu anoto todos os dias as minhas meditações bíblicas. Então, é muito bom você ir nas livrarias, tem na Discolese. Tem vários livros, cadernos para você fazer a sua meditação bíblica. É muito bom para você que está iniciando, para fazer uma meditação bíblica. Lá tem pão diário, já vem do lado os capítulos, os versículos. E cada dia, naquele livro, vem uma meditação bíblica e depois vem um espaço em branco para que você venha meditar, para você explicar o que você entendeu na sua meditação. É muito bom vocês comprarem. Na livraria CPAD, no Shopping da Bíblia, na Discolese, vende esses cadernos para anotações diárias, para vocês fazerem as anotações de vocês. É muito bom para vocês. Procurar, se possível, meditar no mesmo horário todos os dias. Olha só, isso aqui é muito importante, gente. Muito importante você dedicar um momento. Coloque no seu celular, anote no seu celular. Olha, quando eu comecei a orar, você sabe como eu fiz para iniciar a minha oração? Eu colocava 5 horas, porque todas as vezes, o que eu fazia? Às 5 horas da manhã, eu tinha exames para fazer. Então, eu coloquei na minha agenda lá, no meu celular, eu coloquei lá, coloquei oração às 5 horas, coloquei como um lembretezinho. E eu fui colocando meia hora, 45 minutos, 1 hora. E aí, assim, eu fui praticando e deu certo. E hoje eu medito 1 hora, às vezes 2 horas. E é muito bom você meditar e orar. Então, você precisa procurar um tempo, um horário para você meditar. Que seja pela manhã ou então às 6 horas. Veja um horário que dá para você fazer a sua meditação, para você fazer o seu TSD. Outro ponto.
ter um local apropriado para a meditação, observando a comodidade e o silêncio. Rever as anotações assinalando as promessas alcançadas. Considerar a meditação como um momento de um encontro marcado com Deus. Ponha em prática a leitura bíblica anual. Todos os anos, gente, nós damos, no segundo domingo de dezembro, a gente dá a leitura bíblica anual. Então, esse ano, todos vocês que são novos convertidos, que entraram agora, quando for no segundo domingo de dezembro, vocês irão pegar a leitura bíblica anual. E através daquela leitura bíblica anual, vocês vão aprender a meditar muito mais. Mas aqui na igreja nós ainda temos alguns panfletos sobre a leitura bíblica anual. Se vocês quiserem pegar, ainda tem. Para vocês começarem a fazer as suas meditações bíblicas. É muito importante para que vocês venham se aprimorar mais na palavra de Deus. Conclusão. Para a gente concluir o nosso estudo hoje, vamos ler 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, você precisa meditar a palavra de Deus para manejar bem a palavra da verdade. Então, a partir de hoje, vocês que ainda não têm esse costume de meditar na palavra de Deus, ponha em prática. Vá colocando 15 minutos, 20 minutos, porque vocês que estão entrando agora, eu sei que para uns dá sono, outros quando vão ver já estão babando na Bíblia, entendeu? Então, vocês têm que praticar a palavra de Deus. Vocês precisam colocar em prática a meditação da palavra de Deus. Para manejar bem a palavra da verdade. Amém? Aí agora aqui está o nosso questionário. Agora nós vamos fazer o nosso questionário aqui. Quem respondeu o questionário? Quem respondeu esse questionário? Ninguém respondeu? Meu pastor. Respondeu? Malice, você respondeu? Eu também, pastora. Respondeu? Então vamos lá. Meu livro está tudo cagado aqui, tá sujo. Acho que sujou aqui dentro da bolsa desse peito com a mão suja. Mas você respondeu, irmão Alexandre? Tá me ouvindo? Respondi, pastor. Tá, então vamos lá, então. Vamos. Cadê? Tá, então vamos lá responder. Eu respondi essas últimas aqui que eu nem tinha visto, né? O que você respondeu aqui? O que é meditação bíblica? Essa daí eu não respondi não, pastor. Essa daqui do final. Andresa, o que você respondeu sobre o que é meditação bíblica? Que é uma atividade que envolve a leitura e repetição de palavras, refletivo em nossas vidas. Amém. Complete aí Josué 1:8. Aqui, pô. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele noite e dia. Amém, glória a Deus. Perguntar agora para a irmã Jamile. Irmã Jamile, esteja afiada aí, hein? Por que meditar na palavra de Deus? Para que haja prosperidade. Complete aí o Salmo 1 e 3. E tudo quanto fizer prosperará. Muito bem. Para que haja prudência, né?
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a... Prudência. Muito bem. Terceiro, irmão Alexandre, respondeu essa daí? Pulou o muro. Hã? Pulou o muro. Não Pulou o muro da entendi. escola. Oi? Respondi não, pastor. Irmã Alícia, você respondeu? Eu respondi só as primeiras, até a 17. Essa aí do final que eu não respondi, não. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte: vocês respondam, quando for na próxima aula a gente corrige, tá bom? Tá. Então vamos lá para o feedback final. Cada um de vocês vão falar o que vocês aprenderam. Irmão Alexandre, Pulou o muro. Pastor, eu não entendi quase nada, porque eu tive que reiniciar meu celular para poder sobre pegar direito. meditação Tava bíblica. cortando. Eu não entendi nada. Eu não estava escutando a senhora direito, estava cortando. Então, eu vou deixar você para o final, aí você fala o que você entendeu, tá bom? Irmã Andresa, deu seu feedback final. É que quando a gente vai meditar, não é de qualquer jeito, nós temos que nos preparar, pedir de Deus para limpar nossos corações, porque... E também não depende só da gente, é a vontade do Espírito Santo. E isso é muito importante para a nossa vida, não só para mim, é para de todos. A gente medita no que a gente está acertando e errando. Amém, glória a Deus. Muito obrigada. Jamile. Bom, pastora, foi como eu falei, né, naquela parte que eu estava falando com a senhora sobre. Bom, eu aprendi que nós temos que nos aprofundar, né? Não apenas ler um versículo por ler, e sim ler para adquirir conhecimento, né? Para que a gente venha praticar as palavras do Senhor. Então, com certeza, eu vou praticar mais a renúncia, né? Vou renunciar a coisas que me afastam de Deus, que acaba tirando muito do meu tempo, né? O tempo que a gente pode até pensar que não, mas é muito precioso para Deus, porque muitas vezes a gente está perdendo nosso tempo com coisas fúteis do mundo, né? E muita gente valoriza tudo que tem no mundo, mas não valoriza o que tem de Deus, porque é ali que a gente vai conseguir o conhecimento para que a gente venha até a vida eterna. E a gente às vezes perde tempo com coisas tão fúteis que não vão nos levar a nada, vão apenas nos afastar mais de Deus, né? E alimentar nossa carne e nos deixar fracos espiritualmente. Então, eu entendi isso e vou pôr em prática muito mais renúncia, né? E vou ter mais ânimo para que eu venha ler todos os dias e venha meditar, não só de dia, mas também à noite, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara, né, e verdadeira. Ela diz que nós temos que meditar dia e noite, frequentemente, meditar todos os dias, abundantemente. Obrigado pela sua palavra final. Deus te abençoe grandemente, irmã Jamile. Você venha crescer cada dia na palavra de Deus. E é isso que a gente quer, né? Que vocês venham crescer cada dia e se tornarem pessoas para impactar outra geração que irão vir futuramente. Obrigada, pastor. Irmã Isonete. Pastora, é que eu entendi assim, que eu tenho que meditar na palavra de Deus, que eu tenho que tirar mais tempo, né? O Senhor, lendo a palavra. Eu tenho pedido muito isso de Deus, pastora. Eu tenho dificuldade, eu não vou mentir para a senhora. Eu tenho dificuldade, assim, eu tenho pedido muito para Deus, né? Pedir para mim, quando eu ler a palavra, o Senhor me dê entendimento. E para que eu não venha ser só ouvinte, né? Mas sim praticante da palavra de Deus.
eu vou procurar me esforçar mais. Exatamente. É isso. Amém. Obrigado pelas suas palavras. Irmão Pedro, Pastor, eu aprendi que a gente temos que tirar um tempo para Deus, né? Meditar, procurar um local para ficar a sós, meditar mais na palavra, ler, tirar aquele tempinho para o Senhor. Foi isso que eu aprendi, pastor. Amém? amém. Obrigado pelas suas palavras, amém. Na verdade, meditar faz parte do TSD. TSD é o nosso tempo sozinho com Deus. Então, quando a gente temos que reservar um tempo para nós tirarmos, para fazer o nosso TSD, reservar um momento, uma hora, 2 horas, para a gente fazer o nosso momento com Deus. E nesse nosso momento, a gente tem que parar para meditar a palavra de Deus e pegar um versículo e meditar. E pôr em prática aquele versículo. É isso que a gente tem que fazer, é ler um salmo, pôr em prática, se autoanalisar, ver se você está errado. Então, é isso que é esse tipo de meditação que você tem que fazer. Malícia, hoje faltou muita gente, né? Eu aprendi que devemos meditar mais da palavra do Senhor e ver a Bíblia como um espelho, né? De meditação e tal. Que devemos praticar o que lemos nela. E que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Verdade. A palavra de Deus é um alimento que nutre, uma nutrição para o nosso espírito, para a nossa alma. Tanto que quando a gente fica em jejum, né, sem comer, a gente se alimenta da palavra de Deus. E nisso a gente não sente fome. Verdade. Amém. Acho que todos. Mãe Júlia, acho que é a 6ª, 7ª aula que você vai dar, né? O que você aprendeu, mãe Júlia? Fale um pouco para nós. Amém, a paz do Senhor, fazendo uma visita aqui para vocês. E assim, particularmente eu gosto muito da parte da meditação da palavra. Eu acredito que é essencial para nossas vidas. Uma frase que a senhora falou muito bonita é que a Bíblia fechada, ela é um livro, apenas um livro, como qualquer outro. Mas aberto, ela é a boca de Deus. Porque eu acredito que muitos de nós, quando a gente abre a Bíblia depois de uma oração ou antes de uma oração, o Senhor nos toca. Então, eu acredito que é essencial para nossas vidas. É o escudo, é a palavra de Deus. Nós iremos buscar conhecimento na palavra de Deus, porque é através dela que nós iremos impactar pessoas. Então, eu acho extraordinário como a gente pode ser abençoado e ter conhecimento na palavra de Deus. Amém. É muito importante quando a gente medita na palavra de Deus, porque quando a gente medita na palavra de Deus, a gente pratica, né? A gente começa a praticar a palavra de Deus. E principalmente quando a gente tem o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos incomodando, nós vamos lendo e nós vamos vendo que ali nós estamos errados e nós vamos nos consertando. Então, a palavra de Deus, quando nós meditamos, é algo surreal, é algo assim maravilhoso, é algo poderoso, porque ela vai mexendo com o nosso espírito, vai mexendo com a nossa alma. Então, é algo impactante, é algo extraordinário para nós. Agora sim, o irmão Alexandre vai falar para a gente. Vamos falar o quê? Fale aí o que você entendeu agora. Todo mundo falou. Mas eu não estava entendendo naquela hora, estava cortando. Alexandre, mas tu pode comentar o que significa para ti a meditação da palavra de Deus, porque tu medita na Bíblia. Ah, tá, entendi. A meditação na Bíblia, para mim, ela é importante, que me deixa mais fortalecido, mais íntimo do Espírito Santo e... Como é que se diz a outra palavra? Me esqueci.
esqueci aqui. Amém. Eu sei que você São entendeu, várias sim. coisas. Amém. Glória a Deus. Então, aqui está terminado a nossa terceira aula, primeira. É a terceira aula, né? Nossa terceira aula. E creio que vocês absorveram alguma coisa, né? Muito importante você meditar na palavra de Deus e que a partir de hoje vocês venham tomar a meditação como uma prioridade, priorizar a palavra de Deus. Priorizar o reino de Deus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você prioriza meditar na palavra de Deus, como o salmista Davi disse, né, que nós teremos muitos benefícios. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus ele nos abençoa. Deus ele faz nós prosperarmos em todas as áreas das nossas vidas e assim Deus ele vai nos abençoando. Então, priorize o reino de Deus, busca Ele verdadeiramente, que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Então, nessa noite, nós vamos orar. Peço que a irmã Júlia faça a oração final para agradecer a Deus, agradecer a Ele por mais uma aula, para que a cada dia Deus ele venha abrir o entendimento de vocês, para que vocês venham continuar até o final desse curso. Amém? Os nossos amigos que não estavam no curso, que é a maioria do pessoal lá da Cidade das Luzes, é porque foi embora a energia, eles não puderam entrar. Eles ainda estão sem energia ainda. Amém. Bem, nesse momento vamos fechar os nossos olhos. Eu acredito que muitos foram edificados nessa noite, porque é muito bom saber que através da palavra de Deus, o Senhor pode nos edificar. Através da palavra de Deus, Ele pode nos consolar. E muitas das vezes a gente perde tempo com coisas que não vão nos edificar, com coisas fúteis, ao invés de priorizar o que é necessário, que é a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por mais esta aula, por tudo que aprendemos hoje aqui. Ô Pai querido, Tu és santo, Tu és glorificado. Muito obrigado, meu Deus, porque através da Tua palavra somos edificados, porque através dela nós temos um escudo para combater todas as artes de Satanás, para combater tudo aquilo que quer nos atrapalhar diante de Ti. E que se hoje aqui, Senhor, não priorizamos, Senhor, a Tua palavra, a partir de hoje iremos priorizar, porque ela é essencial, ela é necessário, porque temos que meditar nela não só apenas um dia, mas todos os dias. Meditar nela de dia e de noite, porque é ela que nos traz alimento, o necessário para estarmos firmes diante da Tua presença. Nós entregamos, meu Pai, as nossas vidas em Suas mãos, colocamos tudo em Suas mãos, meu Pai querido. E vem estar conosco. Eu te apresento cada aluno que está hoje aqui, vem abençoar eles, meu Pai, na sua vida, que o Senhor possa tornar, Senhor, grandemente, Senhor, através dele, meu Deus, e cada um que estão aqui, fontes de pessoas que irão transformar outras vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e que tu venha estar conosco, meu Pai, todos os dias. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Júlia. Que Deus abençoe cada um de vocês. A nossa quarta aula vai ser sobre oração. Vocês aprenderam entendendo a Bíblia, vocês aprenderam como meditar na palavra de Deus e a nossa próxima aula vai ser sobre oração. Vocês vão aprender sobre o sanduíche da oração, como orar. Então não percam, a nossa aula vai ser extraordinária. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente, tenham um bom descanso. A paz do Senhor Jesus a todos. Pai do Senhor, irmã Jamile, Amém, irmão pastor. Alexandre, Obrigada. Boa noite a todos. irmã Pai do Senhor, pastor. Isonete, irmão Fernando, irmão Pedro. Pai do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém.